Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para dois vídeos aqui nessa data especial aí, dia de finados, feriado, inclusive o nosso patrão aqui comemorando mais um ano de vida. Mas antes disso, gostaria de trazer as informações do Vasco sempre em primeira mão para você. Então serão dois vídeos, um inclusive soltará às 10 horas da manhã e o outro às 4 horas da tarde, sempre trazendo as informações e as notícias para o torcedor vascaíno. Dentro desse vídeo nós iremos falar sobre a questão de Lucas Orediano. Inclusive ele tem um empréstimo com o Cincinnati até o final do ano e tinha uma exersão de compra desse contrato, mas a princípio o Vasco, através da sua diretoria, conta com o atleta para o ano que vem. E falar sobre a questão aí do que o Vasco pode brigar agora nessa reta final do campeonato. Então conto com a participação de todos vocês aqui para chegar deixando aquele joinha, parabenizando aí principalmente pelo nosso mais um ano de vida, deixando o seu comentário a respeito de tudo que você vai ouvir aqui dentro desse vídeo e também você compartilhar se você tem um grupo de zap de amigos vascaínos, se você participa de algum grupo de WhatsApp, divulgue o nosso canal Raiz, o Giro Vascaíno. Estamos rumo aos 9.000 inscritos e com a ajuda de todos vocês nós iremos bater essa meta nesse mês de novembro. Vamos lá, o que o Vasco hoje tem de expectativa para essa reta final do Campeonato Brasileiro? A expectativa é que o Vasco pelo menos consiga performar nesses próximos 6 jogos e muito dessa dificuldade vai ter jogos em casa e vai ter jogos fora. O Vasco hoje completando exatamente o Botafogo nessa rodada, na 32ª rodada, depois tem o Fortaleza fora, um jogo decisivo, depois tem a parada da data FIFA e pega o Internacional em casa, depois tem Corinthians fora de casa e depois tem os dois jogos do Atlético, o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro em casa e o Cuiabá fora. Então, no caso, corrigindo, são 7 jogos que faltam para o campeonato acabar. Dentro desses 7 jogos que eu citei, 3 jogos são em São Januário e o fator São Januário tem que ser primordial, muito importante para que consiga pelo menos avançar e conseguir uma boa pontuação para não ter dificuldades nessa reta final. De contrapartida, nós teremos um clássico muito importante na terça-feira contra o líder do campeonato, Botafogo, no Tapetinho, no Engenhão, aonde o Vasco no Campeonato Carioca conseguiu vencer o Botafogo por 4-2 naquela oportunidade. É lógico que um time totalmente diferente, tanto do Botafogo como do Vasco. Para vocês terem a noção, naquela época o Galdames era titular do time e fez gol nesse jogo. Então, muito possivelmente, o Vasco tem que melhorar a questão de desempenho em clássicos. E aí depois vai ter jogos decisivos contra Fortaleza e Inter, times que estão brigando ali em cima pela colocação da Libertadores. Aonde o Vasco pode chegar, na minha visão, o Vasco hoje já está na Sul-Americana. Basta ele permanecer e fazer a pontuação correta para se manter na posição que está. Agora o Vasco tem condições para ir na Libertadores? Só depende dele e depende também de uma combinação de situações, como por exemplo, para que o Vasco consiga pegar uma pré-Libertadores ou até uma Libertadores de forma direta, o Vasco tem que contar com Botafogo sendo campeão da Libertadores e Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil. Por quê, Bruno? Porque a partir daí iria se abrir mais 2 vagas. Então a pré-Libertadores hoje é 5º e 6º lugar. Com essas 2 vagas a mais, a pré-Libertadores seria entre 7º e 8º lugar. Hoje o Cruzeiro está em 8º lugar e o Cruzeiro está na final da Sul-Americana. Caso acontecesse isso, simplesmente o Cruzeiro ser campeão da Sul-Americana, a pré-Libertadores iria para 9º colocado, porque o Cruzeiro já estaria na Libertadores sendo campeão da Sul-Americana. E aí teria chances do Vasco ir para uma pré-Libertadores ou até uma Libertadores de forma direta, dependendo do próprio desempenho. Então hoje a matemática é simples. Eu acho que zona do rebaixamento não preocupa tanto, só se emendar uma sequência negativa de resultados. Acredito que agora o time está muito mais sólido, até pelo fato de só jogar o Campeonato Brasileiro, então o foco acaba sendo o Campeonato Brasileiro, então não tem muito de desperdiçar pontos como havia acontecendo contra a Juventude e Bragantino em São Januário. E aí, se ele conseguir emendar 3 ou 4 vitórias consecutivas,
essa realidade de Libertadores acaba sendo muito notório pela questão matemática. Hoje o Vasco tem 44 pontos. A partir do momento que o Vasco atingindo essa pontuação, irá chegar a tantos sonhados, mas mais ou menos 5 pontos seriam 15, né? Seria 59. 59 bateria uma Libertadores tranquila, mas vai depender muito da questão do Vasco. De contrapartida, vamos falar sobre a questão aí do Lucas Orediano, que tem uma situação um pouco inusitada hoje. Há um jogador que poderia ser negociado a voltar a reintegrar o elenco do Vasco para 2025. Por quê, Bruno? O Vasco, todo mundo sabe, o torcedor todo mundo sabe, tem uma grande dificuldade financeira em relação ao início do ano. Até porque, por conta desse balanço, todas essas notícias que todo mundo já está sabendo em relação às dívidas, tanto da SAF como do associativo, que estão sufocadamente endividados, o Vasco vai ter uma grande perca de receitas que seria para o futebol, porque teria que agora fazer esse pagamento dessas dívidas através de negociações com credores. E a partir daí não terá tantas, talvez, contratações. E talvez será a solução caseira é tentar pegar jogadores que estavam emprestados na última temporada, no caso essa temporada de 2024. E Lucas Orediano é um deles. Contratado a peso de ouro na época da 77 por 15 milhões e 16 mil reais, hoje o passe fixado numa opção de compra do Cincinnati dos Estados Unidos seria um pouco acima de 8 milhões de reais. Mas o Vasco vê com potencial muito pela questão do Pedrinho, que enxerga que ele tem um grande potencial para ajudar o elenco do Vasco. Hoje o Orediano ganha um alto salário, não sei até que ponto isso poderia afetar hoje na folha salarial orçamentária mensalmente da equipe do Vasco do futebol, porque hoje o Vasco tem uma folha acima dos 17 milhões e está muito aquém do que deveria se comprometer. Então é isso, o Lucas Orediano pode sim voltar para o Vasco em 2025, vai depender muito do jogador. E até no final do campeonato, Pedrinho e sua diretoria irá conversar juntamente, pessoalmente, com o Lucas Orediano para saber o seu interesse pela volta ou ficar nos Estados Unidos. Então esse é o nosso vídeo pela manhã, que será lançado às 10 horas da manhã. Conto com a participação de todos vocês aqui para deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, compartilhar para grupos de WhatsApp que tenha muitos vascaínos para conhecer o nosso humilde trabalho e, caso você queira se tornar membro aqui do canal, para você estar ajudando financeiramente, a gente só pede o que está dentro da nossa plataforma aqui dentro do YouTube. Um grande abraço para todos vocês. O outro vídeo será lançado às 4 horas da tarde. Conto com a rapaziada para estarem presentes aqui. Saudações vascaínas, casaca e tamo junto.